que eu não tenho vontade de ficar grávida, zero vontade da gravidez. Primeiro porque eu queria ter tempo para mim e para o meu marido. Segundo porque nós tensionávamos estudar bastante, nós não queríamos abrir mão das necessidades que eram nossas por outros filhos. Eu não me acho responsável o suficiente, eu acho que eu não teria capacidade de cuidar de ter uma pessoa dependendo de mim. Atrapalharia muito a minha vida, tanto a parte acadêmica quanto profissional. O primeiro, financeiro. O segundo, porque eu tinha que ajudar a manutenção dos meus pais. Eu não trabalhava mais pela idade e os filhos que passaram a manter o casal. Eu não quero ter filhos. 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 Eu sou a Alexandra, tenho 38 anos, sou uma jornalista e eu nunca quis ter filhos. A decisão de não querer ter filhos, comigo ela não veio como um marco, assim, como alguma coisa que aconteceu. Eu simplesmente nunca tive essa vontade. Eu adoro crianças, eu adoro me divertir com essa ideia da criança. Eu tenho 2 sobrinhos, eu me comporto como um pouco como uma mãe com eles. Mas ter filhos meus, eu acho que a primeira coisa é a gravidez. Que eu não tenho vontade de ficar grávida, zero vontade da gravidez. Por um longo período eu tinha sonhos horríveis, assim. Acordava no meio da noite com sonhos de que eu estava grávida, eu nunca conseguia respirar, coisas malucas, assim. Eu tive por muito tempo dificuldade de pegar uma criança no colo, assim. Eu pensava, meu Deus, sabe, um bebezinho vai quebrar essa coisinha minúscula, maravilhosa que ela vai quebrar. Hoje eu acho que está mais leve, assim. Depois dos meus sobrinhos eu passei a compreender melhor uma criança, mas eu continuo só querendo ser uma tia. Sabe, a tia Ali cumpre seu papel, assim. Não quero ter filhos meus. Eu tenho só uma irmã, minha irmã tem 2 filhos. Então tem toda uma levada do tipo, quando vão chegar os seus? Quando vão ter os primos? Eu acho que esse é a coisa, pra mim foi a coisa mais difícil compartilhar. E entender que, tipo, que tá legal também. Que é possível e que eu não sou menos mulher ou uma mulher inferior por essa decisão. O primeiro, financeiro. O segundo, porque eu tinha que ajudar a manutenção dos meus pais, que eles não trabalhavam mais pela idade, e os filhos que passaram a manter o casal. Desde que eu comecei a trabalhar, que o meu salário não era suficiente, né? Porque quando a gente era criança lá no interior, o conselho correto do pai era de que a gente tinha que estudar para ter um bom emprego. Só que, passaram dos tempos, esse conselho não era suficiente. Hoje, por exemplo, o conselho tem que ser, você tem que estudar, se preparar para ter um emprego com grande rendimento, com bom rendimento, com ótimo rendimento, para poder sustentar uma família. Meu nome é Gisele, eu tenho 47 anos, sou casada há 18 anos, sou bancária e eu não quero ter filhos. Primeiro porque eu queria ter tempo para mim e para o meu marido. Segundo porque nós tensionávamos estudar bastante, a gente fez 2 faculdades, 2 especializações. Nós não queríamos abrir mão das necessidades que eram nossas por outros filhos, para criar filhos. E também porque eu cuidei de uma irmã temporona, bem mais nova do que eu acho que então a fase mãe passou. Desde que eu e meu marido começamos a namorar, a gente já tinha claro essa ideia. A gente sempre conversou, nunca divergimos nas ideias, a gente sempre teve a certeza de que a gente não queria ter filhos. Ele já vinha de um relacionamento onde a companheira tinha um filho, eu acho que então ele já estava decidido que não queria passar por isso. A gente sempre sonha em ser mãe quando a gente é menina, quando a gente é adolescente, quando todo mundo diz que tu vai casar, se formar e vai ter filhos. Nesse momento acredito que sim, mas a partir do momento que eu tive realmente uma pessoa que concordava com a ideia de não ter filhos, e eu já tinha essa ideia, nesse momento ficou decidido. A gente nunca teve dúvidas, a gente nunca tentou, a gente nunca nem teve a ideia de começar a pensar na ideia de ter filhos, a gente não passou por isso.
Eu sou João, eu sou de Gravataí, eu sou guarda municipal e eu não quero ter filhos. Acho que desde sempre eu não quis. Desde quando eu era pequeno, eu nunca pensei em ter filhos e acho que hoje é uma responsabilidade muito grande. Atrapalharia muito a minha vida, tanto a parte acadêmica quanto profissional, e eu não vejo motivos em ter filhos. Talvez em algum momento tenha pensado, mas percebi que seria pelos outros. Seria aquela crença popular de que as pessoas têm que ter filhos em algum momento da vida, mas depois eu fui vendo que todas as minhas prioridades estavam sempre à frente e mesmo que eu chegasse definisse a minha vida financeiramente e tendo uma família, uma casa, os filhos nunca estavam nos meus planos, então acho que eu nunca pensei realmente em ter filhos. Meu nome é Richelle, eu sou estudante de jornalismo. Eu não quero ter filhos. Eu até pensei durante algum tempo em ter filhos, mas eu não me acho responsável o suficiente. Eu acho que eu não teria capacidade de cuidar de ter uma pessoa dependendo de mim. Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu pensava em ter filhos, mas depois com o tempo fui vendo assim que a vida com ele, com os nossos animais, são o suficiente para mim e que eu não teria assim essa capacidade de ter alguém dependendo de mim, de ter horário para as coisas, porque eu gosto da liberdade de ir e vir quando eu quiser, de não ter ninguém dependendo de mim. Então, no geral, assim, a decisão por não ter filhos, eu diria, né, que ela é uma decisão muito planejada, muito pensada, muito racional. Então vai depender, é difícil eu falar que é por questões traumáticas ou não, porque pode ser ou não, né? Pode ser que quando na infância eu sofri um abuso, por exemplo, que é bem comum. Eu fui abusada na infância, então eu não vou fazer uma criança para daqui a pouco eu não conseguir controlar. Olha o que acontece dentro do emocional, né, dos pensamentos. Eu não vou conseguir controlar aquilo que eu vou pôr no mundo, né, aquela criança, e aí daqui a pouco ela vai passar pela mesma coisa que eu. Então, se é para ter esse sofrimento interno, eu prefiro não colocar no mundo, né? E tem questões de não decisão, porque é liberdade, né? Quando eu não tenho filhos, eu tenho liberdade financeira, que é muito importante, né? Eu posso botar na balança, assim, eu vou gastar tanto com filho e eu posso fazer um intercâmbio, eu posso morar fora, eu posso comprar meus looks, né? Eu posso fazer diversas coisas, eu posso comprar um carro. Então eu não vou decidir agora. A primeira coisa que eu escuto quando eu digo que eu não tive filhos, mas tu teve algum problema? Tu tem alguma doença? Tu não conseguiu? Vocês tentaram? Ah, mas tu pode adotar. Tu não pensa no teu futuro? Como que tu vai ser quando tu estiver velha? Quem vai te cuidar? E escuto também que eu deveria ter pensado mais nos meus pais, que como que vai ser? A família terminou, eu não vou dar continuidade ao sobrenome. De vez em quando eu falo sobre o assunto, as pessoas até dizem que talvez no futuro eu vá pensar mais sobre o assunto ou talvez decida mudar de opinião. Eu acho que a principal é, quando você ficar velha, quem vai cuidar de você? Mas você nunca vai ter netos. Você não sabe o que é, você não é uma mulher completa. Você não sabe o que é a vida sem ter tido uma nova vida dentro de você. Vai chegar a tua hora, uma hora você vai despertar para a maternidade. Pela sociedade, assim, algumas pessoas, quando eu falo, não quero ter filhos, as pessoas falam, não fala besteira, não fala isso, não é bem assim, tu vai querer ter filhos, tá falando isso agora, vai mudar de opinião. Sempre aquela mesma historinha de sempre, que se tu não tiver filhos, tu vai ficar velha, vai ficar sozinha. E a decisão por não ter filhos, ela não traz um não gostar de crianças, tá? Existem pessoas que aproveitam as crianças de diversas formas, mas não querem aproveitar como centro principal de vida, né? Então, assim, eu gosto de criança, mas eu não quero ter filhos. E eu também, ou eu não gosto de criança, né? Tudo bem não gostar de criança. Ninguém falou pra gente que gostar de criança é um pré-requisito para ser bom, né? Então, tudo bem. Número 2, questões que frisam muito a questão de não querer ter filhos por não gostar da maternidade em si. Tudo bem eu não gostar de trocar uma fralda, né? Tudo bem eu não querer me responsabilizar via central a um indivíduo, porque é muita responsabilidade, né? E é uma responsabilidade, eu diria, que para sempre. O que a gente vê muito hoje em dia são casais optando por ter filhos para poder fazer a sua família perpetuar, né? Muito por pressão dos pais dizendo que querem ser avós, dos irmãos dizendo que querem ser tios, dindos, enfim,
mas daqui a pouco a pessoa intrinsecamente dentro dela nem sabe se essa é a decisão ou não. Porque socialmente a feminilidade está muito ligada com a maternidade. Então, se eu não sou mãe, eu não sou feminina. Mas você não pode ter filhos? Mas por que você não congela os seus ovos? Porque talvez você mude de ideia. Então, a sociedade o tempo inteiro ela está ligada a... O filho está... Culturalmente, o filho está ligado muito mais à maternidade. É comum a gente ouvir... Quando um pai cuida do seu filho, assume a responsabilidade do seu filho, ele ganha parabéns, né? Como se ele fosse praticamente um herói. Ele merece a estrelinha do parabéns por fazer o mínimo. A sociedade te pressiona muito. Eu me sinto muito pressionada pelos colegas de trabalho, todos eles me questionam. Eu já fui várias vezes hostilizada com isso, me cobrando que eu era muito egoísta, que eu cuidava dos meus cachorros e que eu não pensava no meu futuro, e que eu não pensava nos meus pais por não serem avós. Assim, a sociedade te culpa muito. Eu escuto coisas do tipo, ai, tu não tem que chegar em casa e preparar refeições e cuidar da tua casa. Não, eu chego em casa, eu preparo a refeição, eu cuido da casa como todas as pessoas fazem. Mas pra mim e pro meu marido, não pra uma criança. Porque a gente quis assim. O que eu acho importante, né, que tem que ficar de recado assim pra sociedade. A decisão por não ter filhos, ela deve ser uma decisão pautada na felicidade, na troca que isso vai te dar. Bom, eu decido por não ter filhos, o que eu vou ter de benefícios? Eu tô bem, eu decidi por não ter filhos e eu tô bem. Várias vezes eu já pensei no meu futuro, na minha velhice, como que vai ser, se eu vou ficar sozinha, mas ficar sozinha não é uma escolha. Tu tendo filhos ou não, tu corre o risco de ficar sozinha. Mas eu nunca me vi assim, eu não me vejo sozinha num asilo, morrendo e triste porque eu não tenho filhos. Eu me vejo curtindo a vida até o momento que ela for, eu não penso muito nisso. A gente pensa muito em curtir, em viajar e aproveitar tudo que tiver para aproveitar. E se um dia a gente conseguir se aposentar, a gente curtir mais juntos, mas eu não consigo imaginar, no final estarei sozinha e não tem ninguém para me cuidar. Isso não me passou pela cabeça, nunca. Essa esperança de filho me cuidar, nunca me passou pela cabeça. Não, porque eu tenho uma ideia, se filho, quando dá certo é uma maravilha, né? Agora, quando não dá certo, é uma porcaria, né? Como eu tenho uma situação financeira de sobrevivência, quer dizer, de fome não vou morrer, a minha ideia é procurar uma geriatria, levar a dona Marilu de plantão e vou viver numa geriatria. Quer dizer, acabo com isso aqui tudo, boto tudo fora aí. Negocio o meu salário que eu tenho com a geriatria, que cobre a despesa lá, e vou viver no meio dos outros velhos lá, incomodar os outros. O Brasil ele já tem apresentado uma diferença significativa, inclusive usado como alguns argumentos para a reforma da Previdência, por exemplo, das suas faixas etárias, porque a população tem envelhecido, a taxa de natalidade tem caído e isso modifica, tem um impacto real, tanto na nossa economia, um impacto real em como que as cidades se relacionam consigo mesmas. Então, em determinados locais, a gente vê, por exemplo, as noites, as festas diminuírem por completo. Então, existem impactos que vão se desenvolvendo no cotidiano das cidades, que são concretos. Cidades que tinham N opções de festas, várias opções culturais, que vão perdendo essas opções porque já não há mais aquele público jovem, porque esse público jovem foi envelhecendo, foi criando interesses em outras coisas. E isso é comum, então isso causa um impacto real na sociedade, existe, o Brasil está passando por isso neste momento, pelo menos nos últimos 5 anos tem sido apontado, inclusive como uma razão para a reforma da Previdência.
Então as famílias mais baixas de classes mais baixas tendem a ter mais filhos. Então a preocupação precisa se voltar à educação, na formação dessas famílias. Enquanto as famílias de classes mais desenvolvidas estão tendo menos filhos. E isso faz com que exista esse reflexo social no Brasil, inclusive, e outros países europeus já passaram por isso. Aí eles sim, o desenvolvimento desses programas governamentais como estímulo para que se tenham filhos. Eu amo minha família muito, mas eu não preciso repetir os padrões deles e está tudo bem. Eu acho que esse é o grande ensinamento que eu tive nos últimos anos e a relação com a maternidade tem muito disso. E tá tudo bem. Eles podem achar que não, que eu deveria ter filhos e eu continuo amando eles e eles continuam me amando e me respeitando. Eu acho que respeito é a palavra. Nós não nascemos para ser mães, né? Isso é a Idade Média, já passou. Nós nascemos para sermos mulheres livres, né? Mulheres em liberdade. Então, dentro do meu gênero, digamos assim, eu tenho esse quê a mais. Eu posso ser mãe ou não, né? Essa que é a questão que tem que ficar. A maternidade, ela não é instintiva. O que é animal é a proteção, a alimentação e as questões fisiológicas. Depois é relacional. Eu posso muito bem gostar do meu filho, mas não gostar de exercer a maternidade. E o amor materno, ele é um amor relacional, né? Então os estudos trazem que a gente ama um filho, assim como a gente passa a amar alguém que a gente convive, né? Então o instinto, ele é inicial, ele é logo que tu tá ali com teu filho, aquela parte inicial, né? A proteção é bem animal, bem instintiva, mas o amor, ele é relacional. Então o amor, ele vem do cuidado, né? Ele vem do que aquele bebê também te traz de retorno, né? Retorno emocional, retorno psicológico. Então ele tem a ver com a relação, relacional no sentido de relação de mãe para filho, né? Então ele não é um amor instintivo, um amor que, eu sinto quando o meu filho não está bem, enfim, isso é a relação que traz. Essa questão mais enérgica é a relação de um com o outro que traz, né? Então a parte de maternidade instintiva na nossa área, né, da psicologia, ela cai um pouco, né, e a gente dá mais vazão para as relações, que é o que a gente trabalha, relações complexas, relações que a gente sempre precisa dar uma estudada melhor, que o ser humano não tem um fator 1 mais 1 é 2, né, e que a gente sempre tem que analisar todos os pontos. A pessoa, ela tem que estar feliz, né, então se ela está feliz pela decisão de não ser pai e não ser mãe, ok. Se ela está feliz com a decisão de ser mãe, de ser pai, ok também. A maternidade, a paternidade é o amor que você dá, é como você cuida. Você pode cuidar dos filhos dos seus amigos e ter a satisfação de ser mãe, você pode cuidar dos seus sobrinhos, você pode ter os seus próprios filhos, você pode ter os seus filhos adotados, você pode não ter nenhum, você pode não gostar de ficar perto de crianças e tá tudo bem. Acho que esse é o ser humano que é o completo e que a gente precisa prestar atenção.